Bom dia, turma. Estamos no módulo 2, tá? Do livro de vocês. Aula retrasada, antes da avaliação, nós estudamos o módulo 1, tá? Que eu dividi em dois vídeos. Primeiro sobre o núcleo celular, né? Estudou as características, tá? Do núcleo celular. E depois falei para vocês sobre os ácidos nucleicos, né? Tanto DNA como RNA, né? E as suas características lá, principalmente a parte das bases nitrogenadas. Agora, turma, a gente vai entrar no assunto bem importante, tá? Um assunto que é bem cobrado e muitos têm dúvida, tá? Muitos alunos, assim, não conseguem compreender a parte de divisão celular. Mas eu já deixo uma dica para vocês do que é importante você estudar na mitose e na meiose. Claro, né? Estudar o assunto ao todo. Mas o que você deve ter em focar? Na mitose, pessoal, vocês devem focar principalmente na metáfase e na anáfase, tá? Mitose, o que é mais cobrado? Metáfase e anáfase. Claro, professor, o que é isso? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Já na meiose, turma, como ela é dividida em duas fases, tá? Tem a meiose 1 e a meiose 2. O que é importante vocês souberem? Na meiose 1, é vocês estudarem a prófase, tá? Principalmente lá na fase dela, onde ocorre o crossover, né? A permuta, que é a mistura do material genético, aonde vai dar a variabilidade, né? Que são as nossas características, que diferem de um para o outro, até difere também dos nossos pais. E ainda da meiose, tanto um como dois, é você diferenciar a anáfase 1 e a na fase 2, tá? Tudo isso a gente vai ver, turma, mas é dicas que eu deixo para vocês, porque quando a gente fica procurando questões, é o que mais a gente vê, tá? É o que mais cai, tá? Então, vamos entrar aqui já, ó, na mitose. O que é a mitose, né, turma? Para que ela serve, o que ela é estudada? A mitose, pessoal, é um tipo de divisão celular, tá? A célula vai se dividir, tá? Ela ocorre como, pessoal, essa divisão? Quando essa célula se divide em mitose, ela vai se dividir como? Tá? Ela vai originar, turma, uma célula igual, tá? Uma célula idêntica, com o mesmo número de cromossomos, com o mesmo número de DNA. Então, a mitose é quando ela gera um clone, uma célula idêntica. Já pensou, por exemplo, se Scherer, se tu pudesse, se tu sofresse mitose, tu, eu falo o teu corpo, tu, né? Se tu desse origem a outro Scherer, tu ia dar através da mitose, ok? O Scherer, ele ia se multiplicar, ele ia criar um clone através da mitose. Então, a mitose é quando a gente origina um clone, uma célula idêntica com a mesma quantidade de material genético. E ela, pessoal, ocorre em célula haploide, que é representada pelo N. Como assim, professor, haploide? Tá? Haploide, turma, é quando tem, por exemplo, o número de cromossomos reduzido. Por exemplo, espermatozoide do homem e óvulo da mulher. Quantos cromossomos tem em ambos? Tá? Cada um, na verdade, tem 23. Então, por exemplo, uma célula haploide é quando tem a metade do cromossomo. Já uma célula diploide, turma, ou 2N, é quando tem a quantidade de cromossomos ao total. Quantos cromossomos ao total nós temos? 46, tá? Por exemplo, aqui, ó, uma mitose na nossa célula da pele, do tecido epitelial. Quando essas células estão morrendo, elas estão também se multiplicando todo o tempo. E essa multiplicação delas é através de mitose. Elas estão dando origem a células iguais, com a mesma quantidade de material genético. Já uma célula haploide, ela também pode sofrer mitose, só que ela vai dar origem a uma célula com 23 cromossomos. E aqui tem 46, vai dar origem a uma célula com 46.
Turma, diferente da meiose. A meiose só ocorre em célula diploide. A mitose ocorre tanto em célula haploide como célula diploide. Meiose, só diploide, tá? E sempre com cromossomos duplos, né? Origina duas células filhas contendo, ó, só apagar aqui, contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, né? Só que eles vão ser cromossomos simples, ok? Mas ele vai dar origem à mesma quantidade. Então, lembre-se disso, tá? A mitose, ela vai manter por igual, tá? E como é que ocorre? Pode ocorrer em célula haploide e em célula diploide. Não altera o número de cromossomos, ó. Então, não há alteração, permanece o mesmo. E a mitose, também chamado de divisão equacional, tá? Simbolizado pelo E. Como assim, professor? Equacional, né? Você vai dividir essa célula, mas você está dando origem a novas, com a mesma quantidade. Por exemplo, eu falo, na divisão, na matemática, lá com a professora Ellen, quando ela faz uma divisão com vocês, ela está reduzindo um número, né? Ela está diminuindo aquele número. Já na mitose, quando você faz uma divisão, você está aumentando a quantidade de células. Então, a mitose ela é diferente da matemática, né, da biologia. A mitose na biologia, na verdade, né, a divisão, ela é uma multiplicação. Porque quando você está dividindo uma célula, você está multiplicando ela, tá? Então, como eu falei para vocês aqui na imagem, como ocorre em célula haploide e diploide. Essa célula haploide aqui, ó, 23 cromossomos, por exemplo, ela vai dar origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos, ó, 23. Ah, professor, essa aqui é 2N, né? Ela é uma célula diploide, tem 46 cromossomos. Ela vai dar origem a duas células com 46 cromossomos. Ó. Então, a mitose é igual, tá? Não reduz. Ok? Então, aqui, ó, você pode observar que a quantidade de cromossomos permanece igual. A célula mãe dá origem a duas células filhas com a mesma quantidade de material genético. Se você tiver dúvida, pergunte no chat ou fale. E continuando, aqui, turma, a intérfase, né? Ou interfase, o que ela é? O que ocorre aqui, pessoal, na interfase? A interfase, turma, ela é aquele momento de pausa. É aquele momento que a célula está descansando e está se preparando para se multiplicar, ok? Então, a interfase, ela cai bastante também, tá? Um momentinho que eu... Sujou meu olho aqui. Tá? Então, pessoal, na interfase, né? Como eu falei para vocês, é o momento que a célula está em pausa, tá? E ela está se preparando para se multiplicar, para ocorrer a divisão. E ela é dividida em duas fases, pessoal. Ela é dividida na fase G1, na fase S e na fase G2, tá? Tem a fase G0, tá? Mas o que é mais cobrado são essas três fases aqui, ó, G1, S e G2. E o que é a interfase? É a fase que precede qualquer divisão celular. E o que é que ocorre nela, turma? Principalmente aqui, ó, a duplicação, tá, do DNA e a formação do cromossomo duplo. Ó. Então, o que é importante? Porque a interfase ela é importante. Lembra lá quando nós estudamos na aula passada, o último vídeo que eu postei para vocês, sobre ácidos nucleicos? Não tem uma fita de DNA, ela não vai se abrir, né? Ela não precisa se duplicar, né? Naquele processo de duplicação, né? Que a fita de DNA ela se abre, né?
ela vai dar origem a duas novas fitas. Então, o DNA, turma, ele precisa se multiplicar. Então, aqui, ó, o que é que ocorre na G1, ó? Pré-síntese. Qual é a palavra-chave que vocês devem memorizar aqui, turma? Cromossomos simples. A dica para vocês anotar, eu vou mandar esse slide lá no WhatsApp, tá? Depois vocês baixem ele. Ó, G1, turma, o que é importante vocês saberem? É a pré-síntese. É a formação de cromossomos simples, ó. Bem aqui, ó. A G1, formação do cromossomos simples. Na fase S, o que ocorre na S? Síntese de DNA. Toda vez que eu falar síntese, eu estou falando de produção. Eu estou produzindo o DNA, eu estou sintetizando. Tá? Então, na fase S, você tem a produção de DNA. G2, turma, bem aqui, ó. A G2, o que ocorre na G2, ó? Pós-síntese e cromossomos duplos, tá? Então, aqui, ó, ocorre a formação de cromossomos duplos. Então, pessoal, a interfase, elas são divididas em três fases. G1, formação de cromossomos simples. S, formação do DNA, síntese de DNA. Pós-síntese, né, que é a fase G2, é a formação do cromossomo duplo. Por que, professor, tem que ter um cromossomo duplo? Porque quando você dividir a célula, você precisa puxar um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro, né? Então, você precisa ter a mesma quantidade de cromossomos nesta célula e nesta, ok? Então, você dividiu, ó, tinha uma célula, você dividiu ela em duas. Então, por isso que você tem que duplicar o cromossomo, porque você precisa ter nessa e nesta, ok? Você precisa ter dois cromossomos. Tá? Então, ó, lembre-se aqui, ó, G1, tá? Cromossomos simples, fase S, tá? Síntese de DNA e G2, que é a pós-síntese, né? Formação do cromossomo duplo. Lembre-se disso, pessoal. Quando você anotar aqui, ó, anotem só isso aqui depois que você for pegar o slide, fazer suas anotações, um mapa mentalzinho lá. Anotem só G1, S e G2. O que ocorre? G1, cromossomos simples, S, DNA e pós-síntese, cromossomos duplos. Na próxima aula, a gente vai fazer pelo Zoom, tá? A gente não vai demorar também, mas eu vou mandar um outro vídeo de uma resolução da atividade do terceiro ano que eu fiz para eles, tá? Esse vídeo eu já até postei, depois eu mando para vocês que eu passei uma atividade para eles sobre mitose, meiose, aí eu fiz um vídeo comentando. Aí eu vou mandar esse vídeo para vocês, tá? Dos comentários da questão para vocês verem como cai. A maioria das questões que cai da interfase, ela vai querer confundir, ela vai misturar a G1, a S e a G2, ela vai embaralhar, tá, turma? Então, a maioria das questões é embaralhando ou então perguntando a resposta correta, tá? Entraram 2 alunos, tá? Então, se você perdeu o início, é só você depois voltar lá quando eu postar, ok? Agora aqui, pessoal, a gente vai entrar na fase da mitose. Quantas fases são, pessoal? 4. Eu tenho a prófase, eu tenho a metáfase, eu tenho a anáfase e tenho a telófase. São 4 fases, ó. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Professor, como eu não esqueço isso? Eu lembro que quando eu fazia cursinho, lá em 2009, e um professor lá no cursinho falou, né? Prometa a Ana telefonar, né? Era um mnemônico que era para gravar, né? Eu nunca esqueci disso. Que é, ó, prometa, não, né? Pro vem de prófase, né? Metáfase, a Ana, né? Anáfase, telefonar, que é a telófase, né? É meio bobo, né? Mas aquelas coisas que é boba que a gente grava, né? Então, aqui, ó. Prometa Ana telefonar, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Resumindo aqui para vocês, o que ocorre na prófase? Duplicação dos centríolos, desaparecimento do núcleo, tá? O núcleo desaparece e os centríolos se multiplicam.
Palavra-chave aqui, resumindo para vocês a metáfase. Eu vou explicar cada um, tá? Metáfase, pessoal. Cromossomos no polo equatorial da célula, tá? No polo equatorial, na região equatorial, na região central. Anáfase, pessoal. Cromossomos sendo puxados para polos opostos. Então, anáfase, quando os cromossomos são rompidos e cada um vai para um lado. Telófase é o que menos cai, porque é o mais fácil, né? O mais simples. A telófase é quando a célula está se dividindo em duas, tá? Telófase é o final da mitose, quando a célula vai dar origem a duas novas células. Então, bora ver aqui, ó, a mitose. A mitose, pessoal, o DNA, ó, ele está de forma desorganizada. Como assim, professor? De forma desespiralado e de forma desorganizada. Sabe quando você pega um miojo e coloca na panela com água quente? Como é que ele fica lá, aquele miojo? Ele fica como você tirou do pacotinho ou ele fica todo desenrolado? Ele fica todo desenrolado, né? Aquele miojo lá quando você coloca na água. Então, é mais ou menos assim que os cromossomos se encontram, turma. Todos desorganizados, né? Igual o miojo na panela de água, lá, todo solto, ok? E o que vai acontecer agora aqui, ó, ainda na prófase? Espiralização do DNA, né? Para formar o cromossomo. Como assim, professor? Essa espiralização para a formação do cromossomo. Como eu falei para vocês, o miojo, né? O cromossomo está igual miojo na panela, tudo desenrolado. E o que é esse processo de espiralização? É quando ele vai juntar para o cromossomo ficar em forma de X, tá? Então, olha, pode observar aqui na imagem, ó, que ele está tudo desenrolado. E o que tem que acontecer aqui, pessoal? Espiralar e fazer com que o cromossomo fique naquela forma de X, tá? Então, aqui, ó, o cromossomo tem que ficar aqui. Está todo assim, ó. O cromossomo está todo assim lá dentro do núcleo, ó. Está todo dessa forma aqui, ó. Igual um miojo em panela de água quente. Aí, ele tem que espiralar para ficar dessa forma aqui, ó. Por que, professor, tem que ficar em forma de X? Porque quando chegar lá na anáfase, ele vai ser rompido aqui, ó, no meio, aonde um braço vai para um lado e o outro braço para um outro lado, tá? Então é por isso que o cromossomo tem que espiralar, tem que condensar e ficar em forminha de X. Continuando, ó, duplicação, pessoal, outra palavra-chave aqui, ó, duplicação dos centríolos, tá? Lembra lá, ó, no fim do mês passado, quando a gente estudou citologia, eu falei, ó, qual é a função dos centríolos? Divisão celular. Tá vendo bem aqui, ó? Ele duplicou, olha, o centríolo bem aqui, ó. Tem dois. O que vai ocorrer com esses centríolos? Cada um vai para um polo. Ó, este aqui vai ficar bem aqui e esse aqui também, ó, vai ficar bem aqui. Então, a gente precisa ficar em polos opostos, né? Ó, migração dos centríolos para polos opostos, né? E o final, pessoal, o importante, é o que mais pergunta-se na prófase. É isso aqui, ó. Degeneração da carioteca, né? É o desaparecimento do núcleo. Então, qual é a dica para você gravar aqui, turma? Duplicação do centríolo e degeneração, né? Sumiço, né? Da carioteca do núcleo celular. Então, você vai duplicar os centríolos, cada um vai para o polo, e você vai degenerar, você vai degradar a carioteca, ok? Então, esse é o importante da mitose para vocês saberem. Só apagar e para o próximo. Já, pessoal, rompeu aqui, ó, os cromossomos se duplicaram, a carioteca rompeu-se e os centríolos em polos opostos, o que vai acontecer agora? Você vai chegar na metáfase. O que acontece na metáfase, pessoal? Os cromossomos, né, já estão totalmente espiralizados, né? Eles estão visíveis, ó, tá? Ao microscópio óptico.
Aquele microscópio óptico, você, né? Claro, não é qualquer um básico, é aquele microscópio óptico mais avançado, né? Aquele que tem lá no colégio, ele é mais básico, né? O mais avançado você consegue verificar. Então, ó, espiralização dos cromossomos, cromossomos duplos, ó, alinhado na região equatorial da célula. Então, ó, a palavrinha-chave bem aqui, ó, região equatorial da célula, tá? E, pessoal, no final da metáfase, ocorre a divisão do centrômero. Lembra o que é centrômero? Você tem um cromossomo bem aqui, ó. O centrômero é o que liga as cromátides irmãs, que são esses bracinhos, ó. O centrômero, pessoal, tá bem aqui, ó. Essa parte aqui no meio, ó, em preto. É ele que liga um bracinho ao outro, né? Uma cromátide à outra. Então, ó, no final da metáfase, ocorre a divisão do centrômero. Então, os cromossomos estão aqui, ó. Então, a metáfase rompeu esses cromossomos. Então, quando chegar a próxima fase, que é a anáfase, eles são puxados para os polos. Então, o que é que você tem que saber da metáfase? Os cromossomos são visíveis na região equatorial e ocorre a divisão do centrômero. Turma, quando cai questões, né, sobre a metáfase, cai sobre imagem. Ah, professor, como é que eu já posso saber que a fase é a metáfase? É só você observar na imagem e os cromossomos estiverem alinhados aqui, ó. Se os cromossomos estiverem desse formato aqui, turma, é a metáfase, eles estão na região equatorial. E é aqui, turma, que o médico, né, ele faz o exame do cariótipo, né? É bem caro, quase R$ 400 para fazer esse exame aqui de cariotipagem, tá? Que, por exemplo, a mulher está grávida, ela quer saber se o filho, por exemplo, vai nascer com síndrome de Down. Aí o que ela faz? O exame de cariotipagem. Ela quer ver os 23 cromossomos, né? Porque você tem do 1 ao 22 é o que dá suas características físicas, tá? Cor do cabelo, tamanho que você terá, cor dos olhos, tá? E se você vai ter alguma anomalia cromossômica. O 23 é o cromossomo sexual. XX, mulher, XY, homem, né? Então, é na metáfase, pessoal, que se faz o exame de cariotipagem, tá? Que o médico vai verificar se aquela criança não tem nenhuma anomalia. Se ele, por exemplo, não vem com síndrome de Down. Porque a mulher pode fazer a morfológica, só que a morfológica ela não é completa, né? Ela vai conseguir ver lá, pode fazer a 3D, né? Ultrassom e tal, vai ver o bebezinho lá, mas não vê de forma tão completa, né? Então, se a pessoa tiver dinheiro, ela pode pagar e fazer o exame de cariotipagem. Então, se uma questão cair assim perguntando qual é a fase da mitose aonde se dá para observar tanto da mitose, né, como da meiose, os cromossomos, tá? Aí você responde na metáfase. Então, lembra? Cromossomos alinhado no polo, na região equatorial e ocorre o rompimento do centrômero. Continuando, a terceira parte, né, a terceira fase da mitose, chama-se anáfase. E o que ocorre na anáfase? Ela é bem simples, ó. Encurtamento das fibras do fuso. O que é a fibra do fuso? Ela sai dos centríolos e se liga ao centrômero, né? É o que amarra. É como se você pegasse uma corda, colocasse numa ponta, puxasse aqui para o cromossomo. E essa corda ela puxasse um cromossomo para um lado e o outro para o outro. É uma corda que amarra o cromossomo. Que quando ocorrer lá na metáfase, o rompimento do centrômero, quando chega na anáfase, eles são puxados. Então, o que ocorre na anáfase? Encurtamento das fibras do fuso. Ó, os cromossomos simples. Por que simples, professor? Porque eles não estão mais duplo aqui, ó. Eles não estão em forma de X. Eles estão assim agora, eles foram rompidos, né? Tem um aqui, um braço aqui e tem o outro braço aqui, ó. Eles não estão mais juntos. Por isso que são cromossomos simples, puxados para os polos da
célula. E o que acontece? Início da despirilação dos cromossomos. O que começa a ocorrer aí? O cromossomo volta a ficar igual miojo na panela. Fica todo desenrolado, ele começa a se desenrolar. Para lá, palavra-chave, pessoal, da anáfase. Lembre-se aqui, pessoal, quando está puxando o cromossomo para polos opostos. Tá? Então, falou em puxar os cromossomos para o polo oposto ou desespirilação dos cromossomos é a anáfase. A maioria das imagens, pessoal, ele vai tentar confundir vocês com a anáfase da mitose, com a anáfase da meiose 2, tá? Mas qual é que difere, professor? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, a gente está na mitose. Olha a anáfase da mitose. Eu vou chegar para vocês aqui, ó, lá na anáfase da meiose. Olha aqui, ó, como é a anáfase da meiose. Os cromossomos estão inteiros. Olha como é a anáfase aqui da mitose. Os cromossomos estão separados. Mas não é a anáfase 1 que eles vão querer confundir, ó. Eles vão querer confundir vocês com a outra anáfase. Lembra que eu falei para vocês? A meiose, ela é dividida em duas fases. Ele vai querer confundir vocês, ó, com a anáfase 2, ó, porque é um pouco parecido. É aqui que ele vai tentar confundir vocês na imagem. Ele vai colocar a imagem e perguntar qual é a fase. Tá? Ele vai querer confundir vocês. A maioria das questões ele coloca qual é a fase, tá? Que vai ocorrer, ok? Então, ó, anáfase, cromossomos sendo puxado para os polos opostos da célula, tá? E a despirilação dos cromossomos. Telófase, pessoal, o que ocorre? A divisão do citoplasma, né? Formação de duas células filhas contendo, ó, o mesmo número, a mesma quantidade de cromossomos, ó. Mesmo número de cromossomos da célula. Porém, simples, né? Formação de duas novas cariotecas e dois novos núcleos. Lógico, se você der origem a duas novas células, você precisa ter uma carioteca e um núcleo em cada uma. E cromossomos, ó, desespiralizam e a fibra do fuso desaparece. Então, os cromossomos não ficam em forma de X. Ele fica agora igual ao miojo. Tudo desenrolado. Então, o que é aqui da telófase, pessoal? É só vocês lembrarem. Surgimento de carioteca. Falou em surgimento de carioteca, já sabe que é telófase. Falou em desaparecimento de carioteca, você já sabe que é a prófase. Ok? Mas, pessoal, a telófase ela não cai muito, não. Ela não é muito cobrada. O que é mais cobrado lá é aqui, ó. É a prófase, metáfase e anáfase. É o que mais eles pedem, tá? O que é mais cobrado da mitose. Tá? Então, ó, telófase, a célula está se dividindo em duas, ocorre o surgimento de novas duas cariotecas e dois novos núcleos, e as fibras do fuso desaparecem. Por que elas desaparecem? Porque os cromossomos estão dentro do núcleo. Então, não tem mais como as fibras ficarem agarradas aí, ok? E aqui, pessoal, qual é a finalidade da mitose? Crescimento e regeneração de tecidos, tá? Então, aqui, ó, quem é que vai fazer o crescimento e regeneração? Quando você tem uma lesão, a mitose, ela vai se multiplicar e vai fazer com que esse seu tecido se recupere. Processo de cicatrização. Só há cicatrização quando o corte é profundo, né? Passa da segunda camada. Se chegou na primeira camada, você vai ter só uma pequena queimadura, né? Um pequeno arranhãozinho. Passou da segunda camada, porque vai deixar uma lacuna aberta e essa célula precisa se regenerar. Como ela se regenera? Através da mitose, tá? Formação de gametas em vegetais, formação de gametas em animais por partenogênese. A abelha, pessoal, ela dá origem, por exemplo, ao óvulo dela por mitose, ao zangão, tá? Quando ele fala aqui, ó, partenogênese, tá? Dá origem ao zangão. Divisão do zigoto durante o desenvolvimento
embrionário. Nós vamos estudar e você vai ver que logo após a fecundação, né, que o espermatozoide vem e penetra no óvulo, né, ocorre a fecundação e pós a fecundação ocorrem sucessivas mitoses, tá? Chamado de fase da mórula, né, ou segmentação. Vocês vão ver isso mais para frente, tá? Mas o principal aqui, ó, crescimento e regeneração, cicatrização, né, formação de gametas em vegetais, em animais por partenogênese, só lembrar da abelha e o zangão, e divisão do zigoto durante o desenvolvimento em embrionário. Você precisa dar origem às células e aquelas células irá dar origem a um embriãozinho. Depois vai ser o feto, né? O bebezinho, ok? De novo aqui para vocês, ó. Prófase, duplicação dos centríolos, espiralização dos cromossomos e desaparecimento da carioteca. Metáfase, cromossomos alinhados alinhados na região central da célula, tá? Onde você consegue observá-los igualmente. E no final da metáfase ocorre o rompimento do centrômero, tá? O que liga as cromátides. Anáfase, turma, acontece o encurtamento das fibras do fuso, puxando cada cromossomo para polos opostos. Telófase, o que ocorre, turma, na telófase? A duplicação da célula, tá? O rompimento do citoplasma e dando origem a duas novas células. Cada célula vai originar de novo uma carioteca e um núcleo, beleza? Olha bem aqui, turma, essa questãozinha aqui, ó. A figura refere-se à metáfase. Sobre essa fase, marque a alternativa que conclui a afirmação e, consequentemente, a análise da figura. Aí ele coloca aqui, ó. Perde o fuso mitótico? Não. O fuso mitótico ele vai se perder lá na anáfase e na telófase, tá? Mas principalmente na telófase. Duplica citoplasma? Não, pessoal. Duplicação do citoplasma na telófase. Perde cromossomos? Não. Divisão da membrana? Também não. Divisão da membrana vai ser lá na telófase. E letra E, os cromossomos atingem o grau máximo de espiralização, encurtam-se e se localizam na região, ó, lembra a palavra-chave, ó, equatorial da célula. Mas a questão também, né, ela deu a resposta, né? A letra maior aqui é a letra E, né? A questãozinha maior. Mas a palavra-chave está bem aqui, ó. Região equatorial da célula. Tá? Depois eu falo isso aqui, ó. Esse gráfico aí está mostrando G1, S e G2. O que é essa fase G1, S e G2, pessoal? É a interfase. Seria a letra A aqui, ó. Né, ó, a interfase. Quando ele mostrou, ele quer saber quem é referente a G1, S e G2. G1, S e G2, G1, S e G2 é a interfase, que antecede a mitose e a meiose. Ó, chegamos, pessoal, na meiose, tá? Como eu falei para vocês, ela é dividida em dois. Nessa aula de hoje eu vou explicar só a meiose 1, tá? Já tem praticamente quase 40 minutos de gravação, tá? Ó, meiose 1, pessoal. A meiose, como eu falei para vocês, ela é dividida em duas, tá? E o que que ocorre aqui, ó? É o tipo de divisão celular em que a célula-mãe, ó, sempre diploide, tá? Não ocorre em célula haploide, né? Ou célula N, tá? Não ocorre aqui em célula N, só em célula diploide. Com cromossomos duplos, originado através de divisões sucessivas, que dá origem, ó, a quatro células filhas, contendo, ó, metade do número de cromossomos. Então, a meiose ela vai reduzir. Você tem uma quantidade de cromossomos no total e o final dela você tem o número dela dividido, né, ao meio. E o que que ocorre aqui, ó? Diminuição da metade, né, do número de cromossomos
E a mitose é chamada de divisão reducional, porque ela reduz a quantidade de cromossomos. Por exemplo, aqui, ó, olha a dica aqui, ó. Meiose só ocorre em células diploide. Ó, você tem uma célula aqui, pessoal, né? Uma célula diploide, 46 cromossomos. 46 cromossomos. Aí ela vai ter a mitose, né? Ó, que é a redução reducional. Então, essas duas células aqui, ó, vão ter quantos cromossomos? 23. Só que, turma, o que aconteceu aqui, ó? Aqui, turma, rapidinho, só arriscar aqui, ó. Aqui, ó, aconteceu a primeira fase da meiose. Aqui se chama meiose 1. Aqui é a meiose 1. E aqui, turma, é a meiose 2. Ó. Então, ela é dividida em duas fases. Primeiro, você tem a meiose 1, onde você vai dar origem a duas células com um número menor de cromossomos. Já na meiose 2, você mantém os 23 cromossomos que foram reduzidos, ok? Então, ó, você deu origem a duas células com 23 cromossomos. Essas duas células vão se dividir novamente e cada uma vai dar origem a mais duas, totalizando no fim da meiose, turma, tanto da 1 como da 2, ao final dela, 4 células. Com quantas quantidades de cromossomos? 23 cada um. Ah, professor, dê um exemplo aí. Meninas, ciclo menstrual, tá? Quando vocês vão produzir o gameto feminino, o óvulo, né? O ovócito 1 lá. O que ocorre aqui, ó, quando as meninas produzem o ovócito? Ele ocorre, turma, por meiose, tá? Todos nós aqui, nosso total são 46 cromossomos. As nossas células, né, somáticas tem 46 cromossomos. Mas precisamos produzir as células germinativas. Por quê, professor? Para perpetuar a nossa espécie, né, pessoal? É, né, o objetivo da nossa vida é perpetuar a espécie. Claro, né, com o tempo isso está mudando, né? As pessoas estão tendo menos filhos, né? Menos filhos, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A gente produz célula germinativa, tanto o homem quanto a mulher. A mulher, vamos supor aqui, o dose da mulher, que é mais fácil, tá? Ela produziu, né? Ela tem que liberar o óvulo. Ah, professor, então quer dizer que ela libera 4 óvulos? Não. A célula vai produzir 4, mas ela só vai liberar um. E o que acontece com esses outros 3? Eles são degenerados, eles são destruídos e a menina libera só um, tá? Ela vai liberar somente um óvulo, ok? E o homem, tio? Ah, são milhares, né, de espermatozoides, né? Um homem num coifo, né, uma coifo, ele pode, que é a ejaculação, ele pode liberar mais de 5.000, mais de 50.000 espermatozoides. São bastante. E a mulher só libera um óvulo. E esses mais de 50.000 espermatozoides vão disputar, né, vão fazer um caminho. É como se fosse da Terra à Lua até chegar nesse óvulo, ok? Então, turma, a meiose, ela vai reduzir, né? Você tem 46, ela reduz para 23. Ela produz 4 células. Só que uma se mantém viva, as outras 3 são degeneradas automaticamente. Dica de novo para vocês aqui. Eu vou passar rapidinho, depois eu volto para explicar. O que se deve estudar aqui na meiose? Turma, na meiose, você deve estudar essa fase aqui, ó, tá? Ó, a prófase, pessoal, ó, só falando aqui, ó, divisão, né, reduzida, ela é em duas fases. E o que você tem que saber, ó? A prófase 1, pessoal. O que você deve estudar da prófase 1? Ó? Principalmente essa fase aqui, ó, diplóteno, tá? Por que diplóteno? Um diplóteno ocorre crossover, né? Que é a permutação, que é a mistura do material genético. Então, se eu der uma dica para vocês de estudo, o que você deve estudar da meiose? Da meiose 1, a prófase 1, principalmente a fase diplóteno. E, pessoal, o que você deve estudar mais? É aqui, pessoal, a anáfase 1, tá?
dica, como eu falei para vocês, prófase 1 de plótano, anáfase 1, ok? E comparar a anáfase 1 com a anáfase 2, porque as pegadinhas ocorrem aqui, principalmente na imagem. Então, a minha dica para você estudar na meiose, anáfase 1, anáfase 2 e principalmente a prófase, ok? Aonde ocorre a permuta, né? O crossover, tá? Então, turma, ó, etapas da meiose. Você tem a divisão reducional, que é a meiose 1, e você tem a divisão equacional, que é a meiose 2, tá? Você tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E você tem a prófase 2, metáfase 2 e anáfase e telófase. Uma dica, pessoal, a fase 2 é como se fosse uma mitose. É bem simples. A fase 2, ela é como se fosse uma mitose. Só que lá, pessoal, você tem metade do cromossomo, né? Na mitose você tem cromossomo total. Okay? O importante aqui mesmo é a fase 1, pessoal. Ó, o que eu falei para vocês aqui da prófase? O que é importante vocês estudarem aqui? Esta fase, turma, o diplótano, né? Que ocorre o crossover ou permutação. O que é isso, turma? A troca de fragmentos entre os cromossomos, que causa a variabilidade genética, tá, pessoal? Então, quando ele fala crossover, permutação, é quando ocorre a variabilidade, a troca de gene. Provavelmente você já deve ter assistido Flash, né? O Arrow, né, do arqueiro lá, aquelas séries, né, da DC Comics lá, que tem várias, né, tem o Flash, tem o Arqueiro, Supergirl, Lendas do Amanhã, alguma coisa assim, né, e ocorre o crossover, é só você falar, vai ocorrer o crossover das séries da DC, vai unir o quê? Flash, vai unir Supergirl, vai unir o Arqueiro Verde, né? Então, quando ele fala crossover, ele está misturando as séries. Então, toda vez que falar crossover, permutação, ele está falando em quê? Mistura de material genético. Teve duas festas da Unifap lá uma vez, que eles colocam de biologia, eles colocam em termos biológicos o nome da festa dele. Uma festa que teve lá, turma, primeiro foi crossover, né? Venha para a noite do crossover, né? Festa do crossover lá na Unifap, né? Se você perceber, tem duplo sentido, porque o que é crossover? Troca de material genético. Então, né? Então, as festas lá, né? Mas, professor, por que ele faz essa festa? Só para rolar bagaceira? Também, né? Mas principalmente para arrecadar dinheiro lá para eles, para realizar a formatura. Então, tinha uma festa lá que eles colocaram de crossover. Ou o pessoal chamada aqui de quiasma, né? O que é quiasma, pessoal? O quiasma é quando os cromossomos, ó, se enrolam, se trocam, tá? Então, se alguém falar para você, vamos fazer um quiasma, então você pega e dá um soco nele, porque você já sabe o que ele está falando, né? Quiasma, quando há enrolamento aqui, ó, quando há o cruzamento, né? Aí tinha lá, era nessa festa lá, tinha era a noite do crossover e tinha uma tenda lá que era chamada tenda do quiasma, né? Então, que era, né, do cruzamento, né? Então, eles usam, né, duplo sentido, eles usam termos biológicos. Então, ó, então aqui, turma, ó, na prófase 1 ocorre, né, lá no diplótano, ocorre o crossover ou a permutação. Toda vez que falar em crossover, pessoal, ou permutação, lembre-se lá que é a variabilidade genética, tá? Então, ele sempre viu a variabilidade genética ou crossover. E como é que ocorre esse crossover, turma? Essa variabilidade genética, ó. Você tem cromossomos aqui, ó. Tá vendo, ó? Cromossomos homólogos e pareados, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem o verde e tem o roxo, o rosa, né? O que que acontece aqui? Só como é o nome dele lá, o Francisco Araújo vai enxergar diferente aqui, tá? Então, você tem um e você tem outro, ó, cromossomos. Então, pessoal, quando eles são homólogos, é porque eles são, né, diferentes. Então, eles estão aqui, ó, os cromossomos homólogos, e eles precisam fazer a permuta. Eles podem fazer, né, o quiasma, ó, a troca de material genético. Tá vendo bem aqui, ó? Eles estão se entrelaçando, ó. Eles estão cruzando e fazendo a troca, ó.
Tá vendo? Olha aqui depois que cada um fica aqui, ó. Cada um fica com o segmento do outro, ó. Misturou os genes, turma. Misturou o material genético, misturou o DNA. Cada um vai ter uma parte do outro. Por isso que a prófase ela é tão importante, ó, porque ela resulta a permutação. O que é a permutação? A mistura do material genético, a variabilidade genética. Você está diferenciando esse material. Tá? Então, perguntar o que ocorre na prófase 1. Você vai colocar crossover, né? Você vai colocar permutação, a variabilidade genética. Metáfase 1, professor, o que ocorre? Cromossomos homólogos, tá? Claro, né, turma? Rapidinho aqui. Claro que no final da prófase 1 vai sumir, né, turma? Vai acontecer a espiralização dos cromossomos, né? Eles estão em forma de miojo, então eles precisam ficar em forma de X para que ocorra a permutação, né? O crossover, a troca de material genético. E no final da prófase 1, a carioteca e o núcleo desaparecem. Os centríolos se duplicaram e estão em polos opostos. Tá? E a metáfase 1, turma, o que acontece? Cromossomos homólogos pareados, um aposto ao outro, né? Na placa equatorial, na região equatorial. Qual é a diferença, turma? Para você diferenciar a metáfase 1 da metáfase da mitose. Lembre-se lá, ó, na mitose, pessoal, você só tem um cromossomo aqui, ó. Né? Ele está bem aqui, ó. Você só tem dessa forma. Isso aqui é mitose, eles estão assim, ó. Isso aqui é a mitose, né? A metáfase da mitose. Já a turma, na metáfase 1 da meiose, como é que você encontra os cromossomos? Você vai ter dois, né? Você tem um aqui, ó, do lado do outro, ó, você encontra dois. Então, como é que você sabe para responder quando vê a imagem? É só você diferenciar. Quando tiver dois cromossomos, um do lado do outro, assim, ó, em forma de X, um do lado do outro, você já sabe que não é mitose, é a meiose. Se tiver nesse arranjo aqui, ó, apenas um cromossomo aqui, ó, alinhado, né, na placa equatorial, você já sabe que é mitose. Se tiver cromossomos, né, duplos, um ao lado do outro, você já sabe que é a meiose e principalmente, né, a meiose 1 da metáfase, tá? E o que ocorre aqui, turma? E esses cromossomos, quando chegar na anáfase, ó, não há um rompimento, pessoal. Não vai ter o rompimento do centrômero. O que ocorre? Os cromossomos são puxados inteiros, tá? Lembra-se lá, olha aqui, ó. Na anáfase, olha. Olha aqui na anáfase da mitose. Eles são puxados separadamente, ó. Tá vendo aqui? Ele rompeu, ó. Cada parte está sendo puxado para o outro. Já na anáfase 1, ó, o que ocorre? Olha aqui, ó. Eles são puxados inteiros, tá? Cada um para o polo oposto. Ó. Eles são puxados inteiros. Encurtamento da fibra dos fusos, cromossomos homólogos se separam, indo cada um para o lado da célula, não ocorre a divisão do centrômero. Então, cada um, ó, inteiro, puxando para cada lado. E a segregação, ela faz com que promove a variabilidade genética. E, pessoal, no final da telófase, você tinha uma célula diploide e ela vai dar origem a duas células haploide, com a quantidade de 23 cromossomos, de forma reduzida. Até aqui, ó, você tinha 46. A partir daqui, da telófase, você vai ter 23, ok? Então, é bem tranquilo, ó, como eu falo para vocês. É só você tentar, né, gravar aqui e memorizar as imagens, tá, turma? Em forma de exercício. Quando eu postar o vídeo semana que vem para vocês, do exercício, você vai ver que fica mais tranquilo. Claro que tem questões mais pesadas, né? Começa com a básica e vai avançando. É, pode ser. Assista, tá? Então, é bem tranquilo, tá, turma? Assim, parece, né? Porque eles são duas fases.
Mas como eu falei para vocês, em questões de exercício, o que é que você deve, né, principalmente ter o foco? É, né, na metáfase da meiose, da mitose e na anáfase da mitose. Na meiose, o que é que você deve focar? A prófase 1, a anáfase 1 e a anáfase 2. Tá? Principalmente aí. Tá? Ó, então, a telófase, pessoal, ocorre, né? A divisão da célula em duas, né? Aqui, pessoal, a prófase 2, o que, que vai ocorrer? É como se fosse a mitose, tá, pessoal? Mas vai ocorrer aqui na mesma célula. Você tinha uma aqui, né? Ó. Aqui você só tem uma, né? Agora aqui você já tem duas, ó. Porque no final da telófase dá origem a duas células. E essas duas células precisam dar origem a quatro. O que ocorre na prófase 2? Ó? Duplicação dos centríolos, espirilização dos cromossomos, né? Os cromossomos precisam ficar em X de novo. Desaparecimento da carioteca. Metáfase 2, turma. Cromossomos duplos na placa equatorial, tá? Na região equatorial da célula. E o que ocorre na anáfase 2? Rompimento, né? Divisão dos centrômeros e divisão dos cromossomos, ok? Então, ocorre a divisão, olha. Lembra-se lá, ó, na anáfase, turma, olha aqui na anáfase 1, ó. Na anáfase 1, ó, não tinha divisão, né? Os cromossomos eram puxados inteiro. Já na anáfase 2, olha aqui, ó, os cromossomos são separados. Ó. Separação das cromátides irmãs. Então, os cromossomos são puxados separadamente para os polos opostos. Cada cromossomo duplo origina duas cromátides irmãs. Os cromossomos simples são puxados para o polo oposto. E o que ocorre na telófase? Ó? Ocorre a divisão do citoplasma, originando 4 células filhas. As células filhas são haploides e possuem a metade dos cromossomos. E a carioteca e o núcleo reaparecem, né? Então, bem aqui, ó. De novo, olha. Só falar da hora. Metáfase 1, ó, cromossomos na placa equatorial inteiro. Na anáfase 1, cromossomos são puxados inteiro para cada polo. Já aqui, turma, na metáfase 2, ó, os cromossomos estão na região equatorial, só que vai ter o rompimento das cromátides. E na anáfase 2, os cromossomos são rompidos e puxados para cada polo oposto. Qual é a forma e que é a importância da meiose? Formação de gametas em animais e formação de esporos em vegetais. Ok, turma? Então, isso que eu tinha para explicar para vocês sobre a mitose e meiose, tá? Vou pegar, eu vou passar outro slide, eu vou passar esse slide para vocês, tá? Vou mandar ele lá. Vou mandar ele para vocês lá no grupo, tá? E como eu falei para vocês, o que é importante vocês estudarem da divisão celular, né? Mitose e meiose. Como eu falei, o enfoque, pessoal, é lá na mitose, é você verificar a imagem lá da metáfase e da anáfase, né? E na meiose, turma, principalmente a prófase 1, anáfase 1 e anáfase 2, tá? A maioria das pegadinhas cai lá, ok? Segunda-feira vai ter uma aula no Zoom, mas vai ser bem rápida, vai ser bem tranquila, porque eu vou postar um outro vídeo para vocês da resolução, então vai ser uma aula no Zoom, depois eu mando o vídeo para vocês no Eclair e no WhatsApp, tá? Se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp, beleza? Eu vou mandar lá os slides agora, só vou passar para o meu celular e já envio lá no grupo, tá? Dúvida, aí você mande mensagem, tá? Não teremos atividade na aula de hoje, só na semana que vem. Lembrando, matrículas estão abertas, tá? Contamos com vocês
na próxima aula. Meu pai Beleza? tem que sair 2 vezes, já me Caraca, matriculou. professor. Já? Beleza, João Pedro. Isso aí. Tá? Professor, se eu tenho aquele negócio lá de fundo verde, é? Não, não é fundo verde, é porque a parede está branca. Cadê aqui, ó? Deixa eu tirar. Aí o senhor aproveitou e fez esse É, negócio. eu E como é que coloquei. faz esse negócio? Tu tem que ter um fundo verde. Se não tiver um fundo verde, não. Um Que é fundo o branco. chroma key, né? Aqui, ó. Um fundo de Olha aí como tá. uma A cor parede é única. branca, ó. Aí qualquer imagem que eu coloque, ó, aí aparece, tá vendo? Como é que o senhor faz para colocar a imagem? Eu nunca tentei fazer, então não sei. Se tu tiver qualquer, se tu Tá tiver, cansado, tá no monte. né, eu coloquei isso no 7º ano, eles piraram lá, ficaram todos felizes.